Sabe, na correria do dia a dia, uma pergunta parece que fica cada vez mais alta na nossa cabeça. E se a chave para uma vida com mais sentido, mais feliz, estivesse numa palavra só? Uma palavra bem antiga, que vem lá de uma ilha distante. Afinal, qual é o segredo? O que faz algumas pessoas viverem mais e, mais importante, viverem melhor? Será que é a comida, o exercício, a genética? É uma busca que, no fundo, todo mundo faz. Pois é. E se a resposta não for uma fórmula mágica, mas sim um sentimento, uma razão para existir? Lá nessa pequena ilha japonesa, eles têm uma palavra que resume tudo isso. E para entender essa palavra, nossa jornada começa em Okinawa, um lugar que tem um apelido bem sugestivo, a Terra dos Imortais. E olha, não é à toa não. A vida por lá é uma coisa que desafia tudo o que a gente pensa sobre envelhecer. Imagina só, pessoas com mais de 100 anos super ativas, saudáveis, gente de 80 anos com uma energia de 30. Eles cuidam das próprias hortas, fazem parte da comunidade. E o mais curioso, a ideia de aposentadoria, de parar de viver, simplesmente não existe para eles. A vida continua, sempre cheia de propósito. Tá, mas qual é o motor por trás de toda essa vitalidade? Bom, a resposta está num conceito que é a base de tudo para eles, o Ikigai. A palavra é essa aqui. Parece simples, né? Mas esses caracteres guardam um universo de significado. É quase uma filosofia de vida, capaz de mudar o jeito que a gente encara cada novo dia. Se a gente quebrar a palavra para entender melhor, fica assim: Iki quer dizer viver. Igai pode ser traduzido como razão ou propósito. Juntando tudo, a gente chega em algo como a razão de viver ou o motivo de ser. Só que é muito mais profundo que isso. O Ikigai é, sabe aquela coisa que te faz pular da cama de manhã? É a alegria de fazer o que faz a vida valer a pena, seja algo grande ou pequeno. É, no fim das contas, aquilo que nos faz sentir vivos. E a parte mais incrível é que isso não é algo exclusivo para alguns poucos iluminados. A ideia é que todo mundo tem um Ikigai. É como se fosse um tesouro que já está dentro da gente, só esperando para ser encontrado. Certo, mas como é que se encontra esse tesouro? Por onde começar a procurar? Felizmente, existe uma espécie de mapa, uma estrutura que ajuda a gente a navegar nessa busca. O Ikigai nasce bem ali, na intersecção de 4 áreas super importantes. É o ponto exato onde se encontram aquilo que a gente ama fazer, aquilo em que a gente é bom, aquilo que o mundo precisa e, por fim, aquilo pelo qual alguém pode ser pago. Quando esses 4 círculos se cruzam, ali está o Ikigai. Um pianista de concerto é um exemplo perfeito, né? A pessoa ama música, tem talento para isso, o mundo precisa de arte e ela é paga para se apresentar. É uma harmonia total. Mas, e isso é fundamental entender, não precisa ser uma carreira brilhante ou uma vocação grandiosa. O Ikigai não vive só nos grandes palcos. Muitas vezes, ele está escondido justamente nos detalhes do nosso cotidiano. Pensa bem, o Ikigai de alguém pode ser simplesmente a alegria de cuidar do jardim. Aquele ritual de preparar o café com calma. Pode ser ajudar alguém da família ou o prazer de aprender uma coisa nova. Essas fontes pequenas de propósito são, na verdade, extremamente poderosas. Ok, tudo isso soa muito bonito, muito filosófico, mas será que para em pé fora da teoria? Pois é, a ciência foi investigar. Vamos ver como esse conceito se traduz em resultados bem concretos para a saúde. Em 1994, pesquisadores no Japão começaram o estudo OSAKI. Eles acompanharam mais de 43 mil pessoas por 7 anos. E a pergunta inicial era bem simples. Cada um sentia que tinha um Ikigai na vida ou não? 7 anos depois, o resultado foi impressionante. Das pessoas que disseram sim, que sentiam ter um Ikigai, 95% ainda estavam vivas. O número já é alto, mas fica chocante quando a gente compara. Olha só, entre aqueles que disseram não, que não sentiam ter um Ikigai, a taxa de sobrevivência foi de 83%. É uma diferença de 12 pontos percentuais. Ou seja, ter um propósito, um Ikigai, está diretamente ligado a viver mais. É um fato. Então, tá. Como começar essa jornada? A busca pelo Ikigai não é sobre achar uma resposta final amanhã. É, na verdade, sobre dar o primeiro passo, sobre iniciar um processo de exploração.
Essa frase famosa captura perfeitamente o espírito da coisa. Não é uma obrigação, é uma aventura. É se dar a permissão de explorar, de sonhar e de descobrir o que realmente nos move por dentro. E é muito importante lembrar, o Ikigai pode mudar ao longo da vida. O que dá propósito para alguém aos 20 anos pode não ser o mesmo que move essa pessoa aos 60. É um processo constante de autoconhecimento. É uma jornada e não um ponto de chegada. Para fechar, fica aqui uma reflexão que pode ser um ótimo ponto de partida. O que uma pessoa amava fazer quando era criança, antes de o mundo começar a dizer o que ela deveria ser ou fazer? Naquela alegria pura, sem filtro, muitas vezes se escondem as primeiras pistas do nosso verdadeiro Ikigai.